Muito bem, estamos de volta aqui no My News para análise pós-debate. Eu não tenho nem roupa para essa bancada hoje que nos honra aqui para fazer as análises no calor da hora. Eu vou anunciar aqui, a Paty já tem a tela, eu vou mostrar em instantes, antes pedindo para você deixar o like nessa live e a Paty rodar a nossa vinheta das eleições. Paty. É isso aí, gente. Agora sim, vamos dividir a tela para mostrar para vocês. Olha lá, Pablo Marçal fala neste momento, nós vamos ouvir a Sofia Pelagala, nossa repórter, Sila Schumann, CEO do IDEA Instituto de Pesquisa, Creomar de Souza, cientista político, e Ricardo Noblat, que dispensa apresentações, é sucesso no blog do Noblat, no Metrópolis. Antes de cumprimentar todos vocês, vamos com a Sofia, que tem o Pablo Marçal falando agora. Paty, no pós-debate, vamos ver, a Sofia precisou fazer um ajuste ali, vamos ver se a gente consegue ouvir o Pablo Marçal, que todos vão passar ali por aquele púlpito, jornalistas de toda a imprensa brasileira estão neste momento fazendo essa entrevista pós-debate. Eu quero começar então, enquanto a Paty me diz se a Sofia vai poder conseguir mostrar essa fala, senão a gente recupera ela e mostra em seguida. Vou começar com o Ricardo Noblat, que está aqui conosco. Noblat, o que você achou desse debate? My News TV Gazeta, pautou o noticiário demais, né, Noblat? Vai ter muito o que falar nos próximos dias, porque foi ali para baixaria, teve muita briga, até o Datena quase que indo para cima do Pablo Marçal. Uma boa noite para você. Boa noite. Você só me chama primeiro porque eu sou o mais velho. A gente deveria começar pelo mais jovem desses comentaristas, que é a minha amiga Sila Schumann. Olha uma coisa, eu acho que tem uma frase, tem muitas, né, dos candidatos todos. Eu queria começar por uma que eu acho que pelo menos sintetiza muito bem o papel que ele desempenhou nesse e nos debates anteriores, e que certamente desempenhará nos próximos, que é uma frase do Pablo Marçal, onde ele diz a certa altura, até em resposta a uma pergunta da Tabata Amaral, ele diz: esse não é um jogo de quem tem a melhor proposta, está se referindo ao debate, é de quem aguenta mais essa encheção de saco. Foi isso que ele disse. É para ele o debate é uma coisa. Perfeito. Eu posso pedir para pôr o Pablo Marçal agora e você complementa a sua análise, claro, já que esse mesmo personagem está falando agora? Então vamos ouvi-lo, Paty. Vamos lá. Temos o áudio, Paty, da transmissão feita pela nossa repórter Sofia Pelagala, que está nos estúdios da TV Gazeta em São Paulo. Vamos ouvir. Infelizmente, a gente não consegue ouvir o áudio da transmissão da Sofia. Não há nenhum problema, que nós temos essa parceria com a TV Gazeta, que está gerando as imagens, depois a gente consegue reproduzir aqui na íntegra também. Noblat, você falava desse personagem Pablo Marçal, por isso mesmo te interrompi, porque a prioridade é o ao vivo, ele está falando, ele vai, com certeza, nessa fala aí, polemizar mais. Mas você entende, como ele, que o debate funciona mais para esse entretenimento, mais para essa questão mais explosiva, do que apresentar propostas? Porque, embora a organização do debate teve esse esforço, o ataque pessoal, a baixaria ficou predominando, né, Noblat? Olha, infelizmente, quer dizer, se você faz pesquisas, e a Cida sabe disso muito bem, o Creomar também, e pergunta, vem cá, você espera o quê de um debate? As pessoas geralmente respondem que não, eu quero um debate de princípios, valores, quais são as propostas para governar a cidade, ou o estado, ou o país. Mas, na verdade, a maioria das pessoas, e isso também está comprovado em pesquisa, gosta muito, mas muito de baixaria. Gosta de ver o pau cantar, de, se possível, até saírem no tapa, como quase aconteceu quando o Datena vai lá e, provocado pelo Marçal, vai lá provocar o Marçal e, enfim, por pouco não houve tapa ali. Por que eu começo falando do Marçal? Não é em desprezo de nenhum outro candidato. É porque ele é o candidato sensação do momento. Ele faz muito bem o papel dele, o papel de um provocador, de uma pessoa que não está ali para discutir propostas, coisa nenhuma, porque ele também não as tem.
Ele está ali apenas para provocar, para insultar, para agredir os seus adversários, para desqualificá-los e para pedir voto para ele mesmo. Coisa que ele também sabe fazer muito bem. Veja quando a tela é dividida no meio de uma resposta ou de uma pergunta, em meio a perguntas e respostas durante o debate, e que o Marçal está na tela, mesmo que o adversário esteja falando alguma coisa, ou sobre ele, ou sobre qualquer outro assunto, ele está pedindo voto. Ele está distraindo a atenção das pessoas que estão assistindo ao debate. Ele está chamando a atenção para si mesmo. É isso mesmo. Agora me informa que o Guilherme Boulos está em alto e bom som. Depois a gente vai tentar recuperar o Pablo Marçal para mostrar para todos. Vamos ouvi-lo, então. Vamos lá ver os nossos colegas jornalistas fazendo perguntas. Olha aí, você vê o terceiro andar da Faculdade Casper Libero. Eu posso dizer com propriedade, viu, Silas? Porque eu estudei na Faculdade Casper Libero, me orgulho muito. Primeira faculdade de jornalismo do Brasil, né? E aí a Sofia, ela mudou um pouco a estratégia ali, porque parece que está tendo alguma confusão, algum movimento. E eu quero agradecer muito a compreensão dos três que estão aqui, o Creomar, a Sila e o Ricardo Noblat, que jornalistas experientes que são e analistas, sabem que a prioridade é ao vivo, mesmo com algumas intercorrências, né? A emoção do jornalismo ao vivo. Vamos ver se a gente consegue ouvir um pouquinho a fala do Guilherme Boulos. Vamos ver como está o som neste momento ali. Agora ele começa a responder. Olha, é quase uma centena, viu, Noblat, de jornalistas que foram credenciados para este debate My News TV Gazeta. Vamos acompanhar, então, ao vivo, o que Guilherme Boulos vai falar agora no púlpito que foi montado ali no estúdio da Gazeta. Vamos ver. Eu acho que tá baixo, Pátio, ou tá dando para ouvir? Vocês estão ouvindo bem? Eu não estou ouvindo nada. Não, né? Então está baixo. Mas... Pátio, vou pedir um favor para a Pati pegar a transmissão da TV Gazeta, ver se a TV Gazeta está transmitindo essa fala. Se tiver, aí a gente vai pegar da própria TV Gazeta, que é a nossa parceira. Enquanto isso, eu vou passar para a Sila e a gente deixa essa imagem como ilustra por enquanto. Pati, Sila, eu queria te ouvir um pouco. Qual o seu primeiro destaque em relação a esse debate que chegou esquentando muito a disputa em São Paulo, já que o anterior da revista Veja, muitos candidatos não foram, agora eles foram e na primeira pergunta já foram com o pé na porta, né, Sila? Boa noite, Afonso, um prazer estar aqui com vocês de novo, Creomar, Noblat. Bom, a gente costuma dizer que de um debate, em geral, fica uma única coisa, né? Porque as pessoas não é que assistem um debate com atenção, da forma como a gente assiste. O que vai ficar desse debate é o da Atena, levantando e partindo para cima do Marçal, que o havia provocado e que sai vencedor nessa estratégia da provocação, porque, de novo, estamos aqui discutindo o Pablo Marçal ao invés de discutir os outros candidatos, né? Então, nisso, acho que o Pablo Marçal sai vencedor. De outro lado, eu queria chamar a atenção de que dessa vez, quando os candidatos, a política se organizou para enfrentar o Marçal, ele teve mais dificuldade, ao meu ver. Ele ficou mais acuado ali durante boa parte do debate, apesar de ele fazer aquelas agressões, ele ficou mais acuado e ele partiu para uma estratégia que, em termos estratégicos, nesse momento, não me parece que é o que ele deva fazer, porque o Marçal precisa agora ampliar os votos dele. Né? Ele tem ali um voto que a gente chama de bolsonarista raiz, mas ele precisa ampliar. E aí ficar chamando os outros candidatos de comunista e ficar xingando não me parece que vai ser uma estratégia para aumentar os votos dele. De outro lado, o Guilherme Boulos e o Nunes, eu creio que entraram ali numa estratégia de se colocarem nos seus espaços para recuperarem os seus próprios eleitores. Então, o Guilherme Boulos entrou muito como um candidato mais à esquerda em todas as suas colocações, deixando claro quem ele representa, e o Ricardo Nunes veio mais energizado, né, que era uma coisa que os aliados dele pediam muito, para ele vir mais energizado, defender a administração dele. Então, acho que para os dois o debate não foi ruim, exceto o que eu falei no começo, que vai acabar que o debate foi sobre o Datena querendo bater no Pablo Marçal, como a gente viu ali, né, depois de muito provocado. O Sila, e eu queria, olha, já temos João Bosco Rabelo aqui conosco, parceiro nosso do My News, o Bosco. Pois é.
Muito disse que eu não legal. tenho nem roupa para apresentar esse programa hoje, viu, Sila? Eu vou passar direto para o Criomar, porque a Sila trouxe aqui contribuições preciosas, dizendo, não é, Criomar, que o que fica na cabeça das pessoas é uma cena, uma coisa. E aí eu percebi uma estratégia que eu queria te ouvir, que muitos tentando apelidar o outro, Tchutchuca do PCC, o Datena chamado de Dapena, e essas coisas simplificando a questão justamente para pegar na cabeça do eleitor. Isso a gente viu no debate My News TV Gazeta aos montes, né, Criomar? Afonso, primeiro de tudo, boa noite. Um prazer estar aqui com você, com a Sila, com o Noblar, com o João, que acabou de chegar. Tá cercado de gente tão inteligente, e falar depois deles é bastante complexo, porque a Sila e o Noblar já esgotaram um pedação das notas que eu tinha para uma primeira intervenção. Então, assim, a sorte de falar antes do João, vai sobrar alguma coisa. A gente combinou, a gente fez uma dobradinha igual o pessoal do debate. Não, muito bom. Se fez, foi melhor coordenada que a do debate, diga-se de passagem, né? Eu creio, Afonso, que tem duas coisas aqui que são bem interessantes. A primeira delas, o Noblar tratou muito bem, né? Que é esse desgaste que a política nacional tem tido em passado recente, e o gosto que isso tem alimentado nas pessoas pela baixaria, como uma espécie de vingança mesmo. E eu acho que essa palavra-chave tem que ficar em foco, porque tudo aquilo que o Marçal fez e falou durante todas as suas intervenções, e eu concordo com a Sila que ele estava menos desconfortável, porque a turma entendeu a inovação que ele trouxe ao processo, foi falar para esse público. E aí me parece que tem duas coisas que são importantes aí. Quando a gente olha o debate como um todo, nós temos ali um candidato que sofreu muito com o crescimento do Marçal e outro que tende a sofrer mais potencialmente. Estou falando especificamente do Datena, que é quem mais perdeu votos para esse crescimento do Marçal, e o Nunes, que é aquele que se sente mais ameaçado com o Marçal. Pois bem, em uma eleição que se tornou uma eleição sobre Pablo Marçal, essa é a grande questão do debate eleitoral em São Paulo e da corrida eleitoral em São Paulo. Marçal conseguiu fazer com que a eleição seja sobre ele, e aí ele tem que lidar com o ônus e o bônus disso, obviamente. Eu creio que ele tinha uma estratégia, né? E essa estratégia era gerar um momento de descontrole em alguns dos seus principais antagonistas. E aquela saidinha do púlpito do Datena ali me parece que serviu muito bem a esse propósito. E a lógica dos apelidos, né? A gente pode até usar aquela expressão, né? A quinta série nunca morre, fez com que a maioria dos outros candidatos tentasse surfar nessa lógica, né? Eu creio que a Tabata tentou não entrar nisso, mas numa estratégia muito clara de seguir antagonizando com aquilo que é o Marçal, com o Nunes e com o Boulos em determinado sentido. Mas eu creio que, eu até escrevi isso no Blue Sky, né? Quando a gente tem um debate em que o nível não sobe, perde todo mundo, porque ao final das contas você vai eleger alguém que você não faz a mínima ideia do que vai fazer com a cidade. Você está colocando, nós estamos destacando aqui vários momentos do debate, Bosco. Uma outra coisa que marcou o debate My News TV Gazeta foi o número de pedidos de direito de resposta. Isso está sendo um destaque muito grande na imprensa também. A Denise Campos Toledo teve que segurar esse debate, não é nada fácil, e aí ela tentou ver essa questão do direito de resposta como algo excessivo também. Isso mostra, né, Bosco, que o embate entre eles foi muito forte, com troca de acusações, etc. E esse instrumento do direito de respostas também, se eu me arriscaria dizer, foi uma das marcas desta noite de hoje. Uma boa noite para você. Boa noite, Afonso. Boa noite a todos. A gente assiste um debate desse e fica com aquela sensação de que trata-se de um debate para ver quem tem o menor grau de periculosidade, né? Quem é o delinquente menos grave e vai fazer menos mal à cidade. Faz parte dessa nova política que vem aí marcando o Brasil de uma maneira mais forte. Não começou ali, mas de uma maneira mais forte, a partir do governo Bolsonaro, da campanha do Bolsonaro, e que tem que se repetido com esse advento das redes sociais, né? Então, o que a gente viu hoje foi isso, e eu acho que, na verdade, você consegue extrair alguma coisa no momento em que os candidatos usam o momento das suas perguntas, que, na verdade, eles não fazem perguntas, eles falam dos seus planos, não é? E também, no final, que viram
um momento de propaganda eleitoral gratuita, né, nas considerações finais. No miolo disso aí, a gente vê a tal da lacração, né? E nesse aspecto, né, o Marçal é muito mais treinado que os outros, né? É muito mais sintonizado com esse tipo de estratégia, né? Eu vejo que uma das dificuldades nesse processo aí de São Paulo é que o prefeito Nunes, a gente não encontra um recall dele, né? Algo que ele tenha, alguma realização que tenha sido feita na administração dele, que tenha tido realmente uma repercussão muito positiva, que tenha virado uma marca de governo, né? Então, as intervenções dele são muito no sentido de anunciar planos. Parece que ele está sendo candidato a primeira vez, né? E isso facilita muito para os outros, né? Então, acho que o Boulos, por mais que tenha sido incomodado, ele tem lá o seu nicho, né? E ele pode não estar conseguindo sair desse nicho, a pegar mais votos fora dele, mas eu acho que quem está perdendo mais terreno nisso aí é o Nunes. A Tabata está ali como uma tentativa que, se não der certo para ela, é lucro também, porque ela é jovem, tem mais tempo para frente, está fazendo agora, ganhando uma visibilidade muito grande. E o Datena, eu acho que ele ainda não se encontrou, ele não sabe bem o que ele está fazendo ali. Eu li uma entrevista dele um dia desses, dizendo que o que ele gostaria mesmo na política era de ser senador. Então está muito distante disso, porque nem para essa candidatura a prefeito ele está demonstrando qualquer tipo de rumo, né, o que ele quer de fato fazer. Então, nesse sentido, eu acho que em vários momentos, mesmo naqueles em que ele foi atacado pelo Marçal, no fim, os dois somam, não é? Porque o Datena não tem muita chance, não tem um público além dessa faixa do Marçal. Estou falando aqui como leigo, né? Podem me corrigir. Mas, enfim, eu acho que isso caminha para o Marçal tomar o lugar bolsonarista que é do Nunes. Combinado aqui, importantíssimo, nossa bancada tá seleta, e aí eu tenho aquela teoria, viu, Noblar, que a conversa é tão boa que o povo esquece de dar o like, porque fica focadíssimo, então eu tô fazendo essa intervenção para pedir para você deixar o like, é muito simples e você consegue fazer com que mais e mais pessoas assistam a nossa análise. Eu queria, Noblar, começar do início aqui do debate, porque já na primeira intervenção já deu um sintoma muito grande do que viria a acontecer em seguida, que é o embate que teve entre o Marçal e o Boulos. O Marçal batendo nessa questão, viu, Noblar, da linguagem neutra de cantar o hino nacional, que foi o que aconteceu num evento do Boulos, ao lado, inclusive, do presidente Lula, que faz uma cara de estranhamento e etc. Então, o Nunes, o Marçal tentando sempre colocar em Boulos essa questão de que é comunista, de linguagem neutra. Você acha que isso tem algum potencial de colocar uma pecha em relação ao Guilherme Boulos, sendo que aquela questão do uso de cocaína e etc. foi citado lateralmente, mas não foi mais tão explorado pelo Pablo Marçal depois daquela publicação da Folha de São Paulo, que mostra que, na verdade, o Pablo Marçal pode ter usado um nome de um xará do Guilherme Boulos para fazer acusações que nada tem a ver com ele, né, Noblar? Nicho para o seu eleitorado, e acho que os debates sempre confirmam uma verdade estabelecida pela política, quer dizer, ao longo desse tempo todo, né? Que as pessoas geralmente não mudam seu voto por conta de um debate. Elas podem até se distrair, elas podem brincar, elas podem... Mas elas, no fim, elas se comportam como torcedores dos candidatos que elas já escolheram. Claro que há uma grande quantidade de paulistas, e não só paulistas a essa altura, que ainda não se definiram, ou que pelo menos nas pesquisas dizem que não se definiram, e que vão prestar atenção realmente nas eleições à medida que essas eleições chegam. Mas eu queria retomar uma coisa, se for possível. Então, você dizer que, olha, o Boulos é comunista, o Boulos subverte o canto do hino nacional e tudo, para os eleitores de Marçal, aquilo pega bem. Para eleitores não de Boulos, também pega bem. Para eleitores de Boulos, não faz diferença.
Agora, eu queria retomar uma coisa que eu quis, mas não tive tempo de dizer, talvez, na primeira intervenção, e pegando um pouco carona no que o Omar disse em seguida, é o seguinte: eu acho que essa eleição, ganhe Marçal ou perca Marçal, essa eleição para prefeito de São Paulo, Marçal já ganhou. É a eleição do Marçal. Ele é a grande novidade. E ele sabe se comportar ao gosto do entretenimento, com o qual, aliás, o jornalismo cada vez mais se confunde. Porque era jornalismo a intenção inicial, estou falando lá atrás, muito lá atrás no tempo, de promover esses debates. É uma boa troca de ideias, continua sendo uma boa intenção. Mas só que isso virou realmente entretenimento, mais ainda com as redes sociais, que estão aí e são irreversíveis. O Marçal já ganhou essa eleição porque não só ele está provocando esse furor todo que nós assistimos, como porque ele não tem nada a perder, mesmo que perca. Ele não tem nada a perder. É uma oportunidade, primeiro, de negócios para ele fantástica. Cara que aí vive vendendo nas redes sociais os seus cursos, etc. e tal, ele ganha novos seguidores, ele reforça a sua imagem de treinador de pessoas, para que elas alcancem, enfim, seus objetivos de vida. E ele também ganha dinheiro na medida em que eu aposto que ele não está gastando um tostão do bolso dele, da sua fortuna acumulada ao longo desse tempo todo. Tem aparecido pessoas, sejam, vamos dizer, oficialmente ou não, que estão dando dinheiro para o Marçal para ele sustentar a sua campanha porque gostam dele ou porque querem evitar uma eventual vitória de um Boulos no segundo turno, porque não lhes interessa um Boulos. Poderia até interessar o Nunes, como observa o Bosco, e com razão, o Nunes não tá emplacando, pelo menos até agora. Poderia interessar uma vitória de Tabata, ou poderia interessar uma vitória até do Datenas, mas do Boulos jamais. Então, essas pessoas, olha, o mercado financeiro está cada vez mais caminhando na direção de um apoio forte, mais forte do que já dá discretamente agora ao Marçal. Então, Marçal está no céu de brigadeiro, como se diz, e navegando no mar de almirante. Se ele não for o prefeito de São Paulo, eleito ou no primeiro turno ou no segundo turno, ele será candidato daqui a 2 anos a presidente da República. O Marçal, ele chama o Ricardo Nunes de bananinha, mas na verdade o Marçal deu uma grande banana para o Bolsonaro. Bolsonaro está sendo obrigado agora a correr atrás do Marçal, porque os votos do Bolsonaro estão migrando a galope para o Marçal. Colocou pontos fundamentais aqui para a nossa análise, estava ouvindo aqui, pensando que é isso mesmo, e assim, o que fazer também, né? Muito difícil, porque muita gente na audiência fala, os candidatos devem ignorar o Marçal, faltar a debate, será que esse é um caminho? Parece que não, né, Sila? Porque, como o Noblar falou, a concepção de um debate é uma discussão ali saudável de ideias, de apresentação de propostas, e mesmo para ver como eles lidam, tendo que confrontar o outro, mas realmente o Pablo Marçal, e o Noblar fala muito bem isso, conseguiu com que o assunto deste ano eleitoral fosse Pablo Marçal, e isso ele já é o vitorioso nesse ponto, né? Ele já pautou totalmente o noticiário com o seu modo de fazer ali as suas intervenções em redes sociais, etc., que tem valido a ele, inclusive, a suspensão dos perfis, né, Sila? Eu queria te ouvir um pouco sobre essa ida agora dos candidatos ao debate My News TV Gazeta. Você considera acertada essa opção de todos comparecerem novamente? Acha que daqui para frente será assim também? Acho que sim, acho que o nosso problema maior, né, ao contrário das grandes democracias do mundo, é que a gente não tem um pool de debates, né, a gente tem muitos debates, é um excesso de debates, e fica muito difícil, tanto para o eleitor acompanhar todos esses debates, quanto para a organização dos debates,
enfim, tá com as regras muito bem definidas e negociadas. A cada um tem regras diferentes. Então, acho que isso já é um problema que a gente tem. Eu tinha lido, eu acho que tinham 19 debates ao longo dessa eleição de prefeito de São Paulo, entre debates. É muita coisa, ninguém aguenta tanto debate, né? Vamos combinar. Agora, acho que os candidatos têm que ir, porque senão fica como um desrespeito ao eleitor, né? E acho que eles fizeram ali um certo freio, tentaram fazer um certo freio de arrumação depois daquele debate, do segundo debate, né? Então não foram ao seguinte, fizeram aqui um freio de arrumação, aparentemente não foi suficiente, mas eu queria voltar a 2 pontos que você citou aí, que eu acho que vai ser muito interessante observar nesse debate. Gente, é o primeiro debate que a gente tem desde a eleição de 2010, eu creio, que a gente não tem o Twitter acompanhando o debate, repercutindo o debate, os recortes todos do debate vão ter outro alcance, né? Eu soube que o Pablo Marçal continuou no Twitter fazendo os recortes dele lá, apesar do Twitter estar proibido no Brasil, ele é o único candidato que fez isso. Os outros tiveram que se dividir aí entre Instagram, entre o Blue Sky, entre o Threads, enfim, está tudo, né? E além disso, o Pablo Marçal está com as suas redes fora do ar. Então, acho que vai ter uma repercussão bem menor. A gente entra aí com uma repercussão agora de imprensa, com uma repercussão mais tradicional. Vai ser interessante também de ver esse ponto. Agora, acho que esse fenômeno do Pablo Marçal, ele surge porque a gente tem uma eleição especificamente em São Paulo bastante diferente do resto do país. A gente não vê outsiders, né? Isso não é o Brasil de 2017, né? Não é isso que está acontecendo. Aliás, tem um grau de reeleição bastante alto, a gente está prevendo na eleição desse ano, não só porque eu costumo dizer que a reeleição é para reeleger, né? Ela é para isso, é para quem está no poder, mas também por causa das emendas parlamentares, né? As prefeituras estão com muita verba e isso faz diferença, né? Você vai numa cidade média, numa cidade pequena, mas mesmo em São Paulo, você ter o caixa cheio ainda faz diferença e a gente ainda vai ver isso ao longo desse ciclo eleitoral. E de um lado você tem um prefeito que não foi eleito, né, não passou por uma eleição majoritária, não é conhecido, que é, né, o Ricardo Nunes, e de outro lado você tem um candidato com alto grau de rejeição, que é o Guilherme Boulos. Então acho que esse fenômeno Marçal, ele aparece aí nesse vácuo mesmo, né? Então eu ainda tenho dúvida da capacidade do Marçal de crescer nesses eleitores que o Noblar bem lembrou. A gente tem nas pesquisas públicas, na pesquisa espontânea, que é aquela que você não aponta o nome para os eleitores, você ainda tem 60% de indecisos, gente que não sabe em quem votar. Então, é verdade. Ô Sila, vamos deixar esse ponto exatamente para o Criomar comentar, e eu vou abrir espaço aqui para a Mara Luque, CEO do canal My News, que está com Fábio Zambelli, que foi o responsável por fazer as perguntas em nome do canal My News. Mara, uma boa noite para você e queria te ouvir. Não, você vai ouvir o Zambelli, porque eu estou aqui segurando então a Mara, o celular então a Mara é a ele. nossa cinegrafista por enquanto. Zambelli, então agradeço muitíssimo você estar aqui conosco e queria te perguntar como é que foi para você esse debate, qual a sua primeira análise deste encontro histórico promovido pelo My News e pela TV Gazeta. Boa noite, Afonso, boa noite pessoal que está na mesa aí, espectadores do My News. Bem, tem várias avaliações que a gente pode começar falando sobre o barulho da democracia, né? Que nós estamos vivendo uma campanha como nunca se viu em São Paulo, né? Eu cubro campanha eleitoral em São Paulo desde 92, há 32 anos, portanto. Eu nunca vi nada nem parecido com isso num debate como nós tivemos hoje aqui na TV Gazeta, em parceria com o My News. Então, é um debate em que existe uma espécie de um choque de sinceridade, ou suposta sinceridade. Perfeito. O Zambelli, ele é fantástico, né, gente? Ele já estava falando, já estava aqui concordando plenamente com ele, mas infelizmente nós temos um problema de conexão, que a internet é maravilhosa, voltamos. Mas às vezes dá alguns sobressaltos. Temos o Zambelli de novo. Você dizia dessa sinceridade toda, ou de uma falsa sinceridade. Você nunca viu algo nessas dimensões como viu hoje, é isso, Zambelli? Os candidatos estão percebendo, Afonso, que o eleitor, ele quer ouvir talvez aquele jeito de conversar com ele
sem fazer muito cálculo político, com pouco cálculo político e mais expressando aquela angústia, uma espécie de uma frustração geral que se sente com a classe política, de quem está na oposição, enquanto que o incumbente ali, o prefeito, ele fica tentando falar os números. Estou fazendo, é obra, zerei fila em creche, etc. Mas o fato é que dos 5 candidatos presentes, 4 deles, eles dizem que está tudo muito mal, tudo muito ruim, né? A administração está ruim, tem que ser trocada. E para trocar o prefeito, cada um tem um argumento, mas sempre na linha assim, quanto mais eu subir a temperatura, mais sucesso eu vou ter. Né? Eu estava conversando aqui com os candidatos e com os assessores depois do debate, um dos que saíram se sentindo vitoriosos foi o Datena. O Datena disse, olha, eu vim aqui para isso, para dizer que eu não vou ficar ouvindo calado. Né? Aquele momento em que ele levantou e foi ali para cima do Marçal, né? O discurso mais energético que ele fez, digamos assim, hoje, do que nos debates anteriores, ele está se sentindo vitorioso, porque ele estava caindo nas pesquisas e aproveitou o debate para passar uma mensagem que talvez estivesse fora ali do radar dos eleitores. Do ponto de vista do Pablo Marçal, é o mais confortável. Nós tivemos uma pequena instabilidade no sinal, mas no momento exato em que ele começava a falar do Pablo Marçal. A Paty vai me avisar se a gente tiver a possibilidade de reconectá-lo, e se não, já vou passar para o Criomar de Souza. Eu vou te passar o link. Temos, né, Mara? Mara, você segue conosco? Zambelli, eu queria te ouvir sobre o Pablo Marçal, para eu passar aqui para o Criomar também comentar alguns pontos. Vocês seguem nos ouvindo aí dos estúdios da TV Gazeta na Avenida Paulista, Zambelli? Não seguimos com o Zambelli por enquanto. Criomar, quero seguir com você, porque tem muita coisa para a gente passar a limpo aqui. E você fica à vontade para falar do assunto que quiser, a gente está aqui interagindo um com o outro, é assim mesmo, mas eu levantava uma coisa aqui, que o Nunes disse que o Bolsonaro é amante... na verdade, o Marçal disse que o Bolsonaro é amante do Nunes, dizendo que na prática o Marçal acaba angariando o apoio também do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso foi muito destacado pela imprensa, essa questão de falar que o Nunes é amante o Bolsonaro é amante do Nunes. Como é que você vê essa colocação? Faz sentido? Bolsonaro está jogando para dois lados, tentando não se afastar do Pablo Marçal, sabendo que ele tem viabilidade para ser um novo prefeito de São Paulo? Afonso, olha só, acho que tem um jeito bastante objetivo de entender isso. E aí a gente volta alguns meses no tempo, talvez no final do ano passado. Bolsonaro fez um acordo tácito com o Centrão. E esse acordo tácito envolve dar capital político para candidaturas com pouquíssimo carisma, como é o caso da candidatura de Ricardo Nunes. Bolsonaro e Valdemar Costa Neto garantiram a perfis políticos mais ao centro-direita, como Nunes, de que a imagem de Bolsonaro, em troca de algumas concessões, dariam a esses grupamentos a capacidade de vencerem eleições. O caso mais característico é São Paulo com Ricardo Nunes, mas isso aparece em outras capitais também. Em algumas em que Bolsonaro colocou um candidato apontado por ele, em outras em que você tem essa concessão. O problema é que Bolsonaro e Valdemar Costa Neto não contavam com a ideia, ou não contavam com o fenômeno de surgir alguém quase que como geração espontânea, né? Isso quer dizer, Marçal migra para a política depois que muita gente pensou que a mera participação dele na eleição presidencial passada era um exercício de negócios, pura e simplesmente. Ele entra e funciona. E começa a derreter o candidato do Bolsonaro. E aí a gente tem um elemento que eu acho que é fundamental, e aqui eu vou pegar carona em alguns elementos que a Sila e o Noblar mais especificamente falaram, que é, em determinado sentido, Afonso, a gente precisa entender que Marçal é mais bolsonarista que o clã Bolsonaro. Marçal traduz, em determinado sentido, uma figura muito objetiva do que seria o político antissistema. Não tem passagens anteriores na vida política, é bem sucedido financeiramente, nasceu muito pobre e não tem problema em dizer isso, e não tem nenhuma dificuldade em jogar pedras em todo mundo no sistema, inclusive na família Bolsonaro. Vamos lembrar que o Marçal foi muito crítico com o Carlos e com a própria figura do Bolsonaro. Houve uma intervenção de membros dessa direita antissistêmica, como o Nicolas Ferreira, para tentar uma aproximação. A aproximação foi feita, mas aí a gente tem que lembrar um ponto que o Noblar disse aqui. É mais um daqueles momentos, Afonso, em que eu fiz uma nota e eu tenho que riscar, mas aí eu dou a fonte e está tudo bem. O Noblar disse muito bem aqui, o Bolsonaro teve que ir atrás do Marçal.
E aí a gente está observando uma conjuntura que é, para o Marçal não importa mais ganhar ou perder. Ele é o vencedor do processo eleitoral porque ele se torna uma figura que mostra para essa direita antissistema que há um caminho fora do Bolsonaro. E aí, se você for observar uma série de vereadores muito competitivos dentro dessa plataforma em São Paulo, eles saíram do Nunes e foram para a campanha do Marçal. Estão recebendo punições dos partidos, mas não são punições que vão tirá-los da campanha eleitoral, porque o partido precisa que eles vençam. Então a gente tem um fenômeno que é muito novo sendo gestado. A gente não sabe se ele tem longa duração, porque a gente não tem bola de cristal. Mas um elemento fundamental aí dessa cola é que, em determinado sentido, Marçal é o outsider mesmo, enquanto que Bolsonaro é o ator político que se dizia outsider, mas tinha uma vida pregressa na política. Seus filhos todos estão na política, inclusive o mais jovem vai ser candidato agora. Então, assim, esse me parece que é o grande marcador aqui. Então, quando a gente olha esse processo pensando o futuro, a gente está observando talvez o início de um processo de transformação desse grupamento antissistema em determinado sentido, pensando, posso descartar o Bolsonaro também, no fim ele é inelegível. Né? E se um fracasso do Nunes tem peso também sobre esse acordo feito entre Valdemar e Bolsonaro com lideranças do Centrão, porque isso era visualizando votação de anistia para os envolvidos no 8 de janeiro, que envolve até o próprio Bolsonaro. Então, você imagina um cara como o Lira, até mesmo o Ciro Nogueira, olhando para um desempenho eleitoral de alguém que teoricamente foi apoiado pelo Bolsonaro e falando, peraí, não houve transferência de votos, o cara foi varrido da eleição, eu não vou colocar capital político para resgatar um cara que não consegue me transferir votos. E esse me parece ser o elemento aqui que, em algum sentido, começa a criar algumas fissuras dentro de um olhar que era muito otimista dentro do PL acerca do desempenho nas eleições municipais. Perfeito, Creomar. Sabe, temos aqui, João Bosco Rabelo, 11 mil pessoas nos assistindo no My News. Por favor, Ricardo Noblar. Só pedir para o pessoal deixar o like e vamos ouvir o Noblar. Já que eu fiz dobradinha com a Sila, agora eu queria fazer com o Creomar. Não complementando. Todo mundo pode mudar de posição, só eu que não posso. Só eu que não posso mudar de posição. Eu queria dizer o seguinte, complementando, se é que eu tenho essa pretensão de complementar alguma coisa que o Creomar disse, é o seguinte, assim como isso me ocorreu agora, assim como o Marçal, e eu acho que de alguma maneira me parece ter um consenso entre nós nessa mesa, assim como o Marçal ganha, caso ganhe ou perca essa eleição, o Bolsonaro perde. Ele não teve nem condições, vamos lá para trás, ele não teve nem condições de ter um candidato bolsonarista lá atrás com chances de vencer, que ele pudesse chamar de candidato dele. Não teve. O Ricardo Salles teve ali um ensaio, mas o próprio Bolsonaro não encampou, precisava fazer esse acordo com o Centrão aí bem descrito pelo Creomar. E aí o Bolsonaro vai e apoia o Ricardo Nunes. Agora, no sufoco, vendo que os votos bolsonaristas estavam migrando, independentemente dele, estavam pouco se lixando para ele e estavam migrando para o Marçal, ele corre atrás do Marçal. Então você tem aí um vencedor de eleição, dê o resultado qual for, e um perdedor, no caso de São Paulo, que é o Bolsonaro. Olha, eu vou passar, sabe quem que vai nos ajudar a complementar essa análise? O Fábio Zambelli, que volta a se conectar conosco. O Bosco vai falar em seguida. Zambelli, agora te vemos muito bem, aí numa sala, inclusive, da Faculdade Casper Libero, onde eu estudei com muita alegria. Ô, Zambelli, você teve um problema de sinal. Quando eu começava a falar sobre o Pablo Marçal, você fazia aqui um breve relato sobre os candidatos, e eu queria te ouvir sobre esse personagem que, desde que começou a campanha eleitoral, está sendo o foco das atenções, e isso não foi diferente agora, né? Pois é, o Pablo, ele fez acho que assim, os candidatos que vieram para o debate hoje, eles tinham como objetivo mostrar que não estão fugindo do Pablo Marçal. Esse era o principal objetivo, depois daqueles primeiros debates em que os candidatos não foram, os principais candidatos não foram, principalmente o Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos. O Marçal veio claramente preparado para tirar os dois do prumo. O Ricardo tinha lá estudado um discurso muito
suave para, enfim, falar da gestão. Na primeira intervenção dele já foi para cima do Marçal, porque o Marçal, nos bastidores, trabalha muito neurolinguística, então ele fica olhando, apontando, fazendo vários gestos e vários comentários ali que às vezes a câmera até não capta, porque, enfim, é um jeito dele provocar os candidatos fora das cenas, né? E na minha avaliação, ele começou o debate, subiu a temperatura do debate, botou lá aquele ringue, né, de gel quase, sabe aquele telequete, não sei quem é do tempo do telequete aí, mas eu lembro muito bem parece que aquela briga combinada, só que ele jogou os candidatos lá e sentou no banquinho, depois não sei se deu para ver pela TV, mas ele ficava sentado no banquinho com o boné, assistindo os outros 4 candidatos se gladiarem na lama, né? E numa situação muito confortável, em determinado momento, que ele percebeu que o Datena ficou fora de controle, que a Tabata, em algum momento, subiu ali também o tom da fala dela. O prefeito Ricardo Nunes começou uma trocação ali com o Boulos, que eu acho que não ajudou de verdade nenhum dos dois. A conclusão final é que quem pauta o debate, sempre enquanto houver um debate em que o Pablo Marçal estiver presente, ele é o comandante do show, ele é o comandante da narrativa. E os candidatos vão todos a reboque do que ele gostaria que virasse o debate. Então, tirando esse episódio do Datena que me chamou a atenção, aqui, estando aqui, pode ser que depois vendo pela TV eu reveja essa posição, porque é muito diferente o que acontece aqui no bastidor e o que vai para a tela, mas tirando esse episódio da Datena, em que claramente ali ele estava pautado para falar em favor da democracia, risco à democracia, mostrar que ele tem energia para peitar o Marçal, né? Tirando isso, que parece que foi até uma coisa planejada da campanha do Datena, porque ele precisa mostrar que ele está nessa eleição por algum motivo, né? Caso contrário, ele vai cair rapidamente para menos de 10 pontos percentuais nas próximas pesquisas. Tirando isso, o comandante do show foi o Pablo Marçal. E eu acho muito difícil que, enquanto houver debate, enquanto ele participar dos debates, possa mudar esse quadro, porque ele domina a linguagem que as pessoas querem ouvir, ele fala o que as pessoas querem ouvir, né? Você pode criticar ele em vários ângulos, mas ele é um comunicador que sabe trabalhar com a tal da economia da atenção. Ele sabe falar em 3 ou 4 segundos o que as pessoas querem assistir e ouvir e depois mudar para o próximo canal, né? Ele está entrando nessa micro-influência, ele está conquistando as pessoas, inclusive eleitores do Guilherme Boulos, inclusive eleitores da Tabata Amaral, eleitores do Datena, eleitores do Ricardo Nunes. A cada semana ele cresce em várias faixas eleitorais. Ele não é um candidato que tem um nicho de eleitores. Ele não é um candidato ideológico do bolsonarismo. Eu acho que é isso que estava o Doblar falando agora há pouco sobre isso, o Creomar também, sobre esse novo fenômeno que, de fato, ele implode um pouco essa bolha ideológica bolsonarista. Porque ele é o antissistema que trabalha muito mais com o discurso messiânico, né, de que você depende da mudança do seu mindset. Tudo depende de você, ele empodera o sujeito, ele empodera o indivíduo, né? Ele não fala, ele não tem programa. O programa de governo dele, eu tive cuidado de ler, o programa de governo dele tem 100 páginas. E ele é um compilado de coisas que ou já são feitas ou já foram prometidas em alguma campanha, em algum governo. A única coisa diferente do programa de governo dele, que nunca foi prometida e nunca foi feita, foi a proposta dos teleféricos, né, que ele quer criar os teleféricos como alternativa de transporte em São Paulo. O restante das 100 páginas, eu até convido as pessoas que leiam, não tem absolutamente de nada novo, exceto a linguagem, que é a tal da jornada da prosperidade, que é o nome do programa de governo dele. Então, eu acho que isso é muito importante para o quadro político nacional, porque ele está plantando aqui uma semente de um movimento que não é uma campanha à Prefeitura de São Paulo. É um movimento que tem potencial para, no debate público nacional, ocupar um espaço significativo, inclusive rachando aí esse campo que convencionou se chamar de direita, que eu acho que a direita sempre foi muito amorfa, dificuldade de mostrar qual é esse grupo de direita. O Bolsonaro conseguiu, talvez, catalisar essas energias em algum momento, mas ele não é um político característico de direita. Então, o Marçal trafega nessa faixa, é um candidato muito forte aqui na capital. A gente está, inclusive, colegas que vieram para o debate que não estavam em São Paulo e puderam circular na cidade ontem e hoje, chegaram aqui na Gazeta impressionados, como já virou um fato concreto da vida das pessoas, não é uma discussão apenas no âmbito político, né? Virou assunto do ponto de ônibus, virou assunto da banca de jornal, virou assunto da igreja, né? Os pastores estão falando de Pablo Marçal.
Então, acho que é um fenômeno, assim, é uma onda que, não, na minha opinião, não tem meio termo. Ou ela vai virar um tsunami, e esse candidato pode até vencer a eleição no primeiro turno, ou ela vai ser contida pela justiça eleitoral, por algum... Porque, assim, o passivo judicial me parece grande, as dificuldades de registro da candidatura me parecem grandes, as questões que se colocam sobre abuso de poder econômico, sobre falhas processuais no registro da candidatura me parecem concretas. Então, eu não vejo muito meio termo nessa eleição. Nós estamos diante ou de um tsunami eleitoral ou de algo que vai bater em algum muro de contenção e voltar. Perfeito. Zambelli, antes de te liberar e passar para o João Bosco Rabelo, vou deixar você curtir o finalzinho aí do nosso debate. Só conta para a gente o que aconteceu depois que entrou o intervalo e teve aquela ida do Datena ao púlpito do Marçal. Ninguém contou ainda, eu queria te ouvir. O que você viu com os seus olhos, que teve um entreveiro ali? Fala para a gente. Não, acho que assim, felizmente, né, felizmente ou infelizmente, mas o que as câmeras mostraram acho que foi o ponto mais agudo daquele embate, né? Que foi o momento em que o Datena deixou ali o seu púlpito e seguiu em direção ao Marçal. O Marçal continuou provocando o Datena verbalmente, o Datena não levantou o braço, ele ficou ali próximo para mostrar, eu acho que assim, que não está fugindo do Marçal. Porque eu acho que várias coisas que incomodaram o Datena, a que mais incomodou foi o fato de ele ter sido chamado de fujão. Então eu senti também que o Datena foi ali para aquela presença física mais ostensiva, de quase chegar próximo do Pablo, para mostrar que não está fugindo de ninguém. Né? Foi quase que uma posição estratégica ali dele. Na minha cabeça, isso não foi. Eu não acredito em coincidência na política, né? E ele conseguiu, com essa saída dele do púlpito, ele se aproximou do Pablo, ele colocou o Pablo na defensiva. Tanto que o Pablo, no final, se considerou vítima, né? Diz que foi quase agredido pelo Datena. Então, acho que se o Datena queria mostrar que está forte na briga e no embate, ele conseguiu isso. Não sei de verdade se iria, não sei, depois a Mara pode falar a opinião dela. Eu acho que não ia, em algum momento, nenhum momento ia partir para o momento de uma agressão física. Não ia porque tá cheio de segurança. A gente dobrou os segurança. Eu não sei avaliar se iria ou não, mas o fato é que a gente dobrou o número de seguranças e tinha segurança no palco inteiro. Enfim, então não iria mesmo, não ia deixar acontecer. Então foi isso, assim, acho que as câmeras capturaram o momento mais agudo ali do embate, que foi aquela hora que a Denise ficou tentando ali evitar que o Datena se aproximasse. Nesse momento eu senti o Pablo ali, ele não mexeu, ele ficou imóvel, ele ficou parado, continuou a agressão verbal, mas não se mexeu, porque ali dependia muito mais do Pablo ter uma atitude para ter a briga do que do Datena. É verdade. É verdade. Gente, eu vou agradecer muito o Fábio Zambelli, que está conosco, a Mara também, mas a Mara eu vou pedir para ela se posicionar para entrar já com a gente. Eu quero passar para o João Bosco Rabelo. Não vai entrar, eu tenho que resolver um monte de BO aqui. Não, mudando o roteiro. Depois. Amanhã eu nós temos ainda uma chamada. Amanhã também eu estou aí. Nós temos muitas emoções aqui ainda na nossa transmissão ao vivo, então vai ter um bom tempo ainda. A Mara, se possível, vai entrar conosco então. Deixa eu chamar o João Bosco Rabelo. Bosco, eu queria te ouvir. O Zambelli fez aqui um relato muito legal de quem estava lá em loco. Isso é sempre... Obrigado, viu, Zambelli? Tchau. É sempre precioso quando tem a pessoa em loco, ainda mais um debate organizado pelo My News, pela TV Gazeta. Eu queria te ouvir um pouco, Bosco, sobre essa estratégia que eu fiquei observando, viu, Cila? A Gazeta e o My News decidiram deixar a tela dividida em alguns momentos. Isso estava, inclusive, escrito na organização do debate, nas regras que foram acordadas. E quem soube usar isso muito bem foi o Pablo Marçal, que fazia sim, o M, etc. Os outros não sabiam reagir bem nessa tela dividida. Ele debochava, ele soube usar isso, também mostrando muita habilidade. Você não achou, Bosco? Olha, ele, sem nenhuma dúvida, ele é como diz o Noblar, ele domina essa cena do entretenimento, dessa coisa mais de business, né? Agora, o Fábio falou uma coisa importante aí, ele foi inconveniente na lembrança do Telecat, né? Eu quero dizer que não é do meu tempo, não, talvez seja do Noblar, o Telecat, mas entrando na política é o seguinte... É curioso pelo seguinte, essa coisa do candidato antissistema, né? A gente tem mais de um episódio no passado, aí, na história da política mais recente, dessa questão do cara que se coloca como outsider, né? Você vê que
o Collor trabalhou muito assim também, né? Tem um barulho aqui horrível. O Collor se colocou assim também, mas quando chegou no governo ele não tinha quadros, né, para governar. E tentou ali algum tempo, o PSDB e tal, não logrou êxito. E a gente viu que o governo dele não, como mostrou o Fábio em relação ao Marçal, não tinha de fato um programa, não é? O Bolsonaro, ele também vestiu essa fantasia do outsider, né? Mas logo que entrou foi enquadrado pelo sistema, pelo Centrão, por tudo. E o Pablo Marçal realmente é o outsider legítimo, porque ele não vestiu uma fantasia para isso, né? Ele está sendo o que ele é, não é? E investindo muito nisso, explorando esse capital dele aí, sempre aproveitando a insatisfação política, que ela é uma coisa permanente, atravessa os anos, né? A pergunta que fica para mim, quer dizer, a questão que fica, na hipótese dele ser eleito prefeito de São Paulo, o que devemos esperar, né? Ele, certamente, como todos os demais, vai ser, evidentemente, alvo de uma tentativa de ser enquadrado pelo sistema. O sistema que hoje ele combate, não é? Então, eu vejo assim, o Brasil ainda padece dessa fragilidade, né? Porque o que nós estamos falando agora aqui é de campanha, não é? Nós estamos falando de governo. Nem mesmo em relação àquilo que a gente prevê que possa ser o desfecho com a vitória do Marçal, a gente pode hoje dizer que é realmente assim, né? Eu me lembro, por exemplo, o Noblar tocou nesse ponto no início, e eu me lembro que teve um episódio que eu vivi em Goiânia, quando, muitos anos atrás, houve uma eleição que tinha um professor que era mais ou menos outsider, o professor Darcy Accorsi, que disputava com um candidato apoiado pelo Iris Rezende. O Iris Rezende é uma lenda em Goiás, né? E onde você ia em Goiânia e perguntava quem vai ganhar a eleição, todo mundo dizia que era o professor. E em determinado dia eu fui conversar com o Iris, que era governador, e relatei isso a ele. E ele me disse assim: vou lhe fazer um desafio. Volte nos mesmos lugares e faça 2 perguntas. Quem vai ganhar e em quem a pessoa vai votar. E eu voltei aos mesmos lugares e foi impressionante, porque muita gente, perguntava, a pessoa dizia, não vai ganhar o professor Darcy. E eu perguntava, quem você vai votar? Eu disse, eu vou votar no Daniel. Então, eleição é isso, né? Mas o fato concreto é que o outsider é muito improvável que ele produza alguma diferença, como ele promete na campanha. Então, o que seria o Marçal na Prefeitura de São Paulo? O Bosco deixou a pergunta que não quer calar. Quem se atreve a responder isso? Não, eu queria antes saber do Bosco, como era o nome daquele lutador de telequete que era uma sensação, Bosco? Aquele que era uma sensação. Noblar. Eu pensei que ele ia cair nessa pegadinha. Tudo bem. Ele é telequete. É verdade, Sila. Teria sido melhor. Eu queria só pegar um gancho. Um som, talvez, de alguma televisão ligada, talvez, não sei se do Noblar ou do Bosco, mas pode seguir, Sila, a gente ouve em alto e bom som, não sei, tem um som ligado de TV do Riomar, aqui não é também, mas agora tá bom, né, Sila, você tá nos ouvindo? Agora é ao vivo, tudo acontece. Não, eu só queria chamar atenção para 2 coisas que o Fábio falou. A primeira delas são essas questões do Pablo Marçal na justiça, né? A gente viu aí 2 candidatos, tanto a Tabata Amaral quanto o Boulos, subiram já mais denúncias sobre o Pablo Marçal aí nas redes sociais, né? Fizeram mais denúncias e acho que esse vai ser um dos grandes problemas do Pablo Marçal nessa continuidade. A gente tem ainda aí 35 dias para a eleição e ele já acumula aí muitos problemas no TSE, na Justiça Eleitoral,
isso pode não apenas tirá-lo da disputa, como criar uma insegurança para o eleitor de caso ele pudesse vir a ser eleito. A gente já viu isso em outras campanhas, acho que esse é um problema para ele. E queria falar também do que o Fábio falou a respeito de primeiro turno, gente. É muito improvável que tenha primeiro turno numa eleição numa cidade do tamanho de São Paulo com tantos candidatos competitivos. Acho que essa possibilidade é bastante baixa, né? E trazer para vocês quem é o eleitor do Pablo Marçal. Ele tem um eleitor bem definido quando você olha as pesquisas. O recorte dele é exatamente muito parecido com o recorte que Bolsonaro tinha em 2017, quando ele entrou ali como um candidato competitivo, que é um público masculino, é um público escolarizado, é um público evangélico. A diferença do Marçal para o Bolsonaro é que ele tem um público jovem. A minha hipótese é que esse público jovem dele seja porque aqueles rapazes que ele, eu chamo de rapazes porque é um público masculino, mas enfim, os jovens que ele contrata ali para fazer os tais recortes de internet, são ali de 16, 17 anos. Acaba que, eu imagino, né, a minha hipótese é de que eles distribuem também para um público mais jovem como eles. Acho que, de novo, né, o grande desafio dele vai ser avançar sobre outros públicos. Mulheres, por exemplo, é um eleitorado que tem se diferenciado muito no mundo. Hoje, né, a gente vê a campanha nos Estados Unidos, a gente vê mesmo aqui na campanha de 22, a gente viu essa diferença. As mulheres têm pedido da política soluções concretas, elas têm saído mais dessa polarização, e as mulheres são maioria do eleitorado. Então, a minha dúvida e o que eu fico intrigada é em saber para onde que o Pablo Marçal vai crescer a partir de agora, e a gente vai ver isso nas próximas pesquisas, depois da entrada do horário eleitoral, né, que começou na sexta-feira, e enfim, e desses problemas que ele está tendo com a justiça, inclusive de não ter mais as redes dele funcionando como anteriormente. Perfeito, gente. Olha, eu não quero segurar mais vocês porque é um domingo à noite, só que nós pensamos assim, são pessoas extremamente queridas por todo do My News e da nossa audiência, então uma noite de gala pra gente que está promovendo o primeiro debate da nossa história. A gente queria todos vocês, por isso agradeço muitíssimo a disponibilidade de todos atenderem nosso convite neste domingo. Nós vamos agora fazer uma mudança estratégica, chamar uma outra bancada de pessoas muito queridas, então quero dar esse intervalo para vocês. Vamos ter muita refletir sobre o debate ao longo da semana. Será um prazer receber vocês para conversar mais um pouco. Bosco, muito obrigado. Ótima noite, volte sempre. O Bosco é a voz fleumática do canal My News. A nossa audiência está registrando isso aqui nos comentários. Eu não posso deixar de fazer essa referência da audiência. A Sila Schumann também, que é CEO do IDEA Instituto de Pesquisa. Cleomar de Souza, cientista político e CEO do Consultoria de Risco Político Dharma, que é aqui em Brasília. Ricardo Noblar, colunista do blog do Noblar, que eu repito, é leitura obrigatória para todo mundo ficar muito bem informado do noticiário. Então vá ao Metrópolis para ver o blog do Noblar. Noblar também, que é sucesso no Twitter, né, Noblar? Mas agora sem o Twitter. Você também está migrando de rede social, agora vai para Blue Sky, que está sendo a substituta aí do Twitter. Já está lá? Já estou lá, e em outros lugares também. Muito bem. Então, gente, muitíssimo obrigado, uma ótima noite. Você vai ficar conosco e nós vamos agora chamar a nossa próxima mesa, tá combinado? Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, um abração. Tchau, tchau. Bom, gente, nós seguimos aqui. Eu queria fazer uma referência. Você sabe que eu, ao apresentar a segunda chamada, tenho aqui ao meu lado sempre o Congresso Nacional, que falo aqui de Brasília. Mas hoje, para homenagear São Paulo e o nosso debate, eu troquei, inclusive, a foto e que está representada é a torre da TV Gazeta, no alto da Avenida Paulista, que é um cartão postal da cidade de São Paulo. E foi nesse prédio icônico que aconteceu o debate My News TV Gazeta, que acabou agorinha há pouco, e tivemos uma audiência histórica graças a todas as pessoas que colaboram conosco. Nós vamos chamar aqui outros amigos para comentar, analistas políticos de primeira qualidade, cientistas políticos, que já estarão conectados conosco. Eu quero ler também os comentários da nossa audiência.
uma maratona de transmissão que para mim parece que acabou de começar agora, porque na verdade é tão prazeroso estar aqui na companhia de todos vocês que passa rápido. Deixa o like aí, que é muito importante você participar conosco. A Alice me lembra que o Blue Sky está com tudo e o Noblar está no Blue Sky, o João Bosco Rabelo está no Blue Sky, o My News está no Blue Sky, eu não estou no Blue Sky ainda, mas vou criar também lá na rede social. Bom, deixa eu ler aqui alguns comentários da nossa audiência, muita gente participando, eu queria agradecer muitíssimo, vou ler aqui alguns, porque foram comentários muito legais. Olha lá, a Camila Lisboa faz um superchat dizendo o seguinte: Datena só parou na frente do Marçal porque estava sendo chamado, não foi agredir. Marçal não tem nada a oferecer a São Paulo, além de circo, diz ela, que se declara eleitora do Guilherme Boulos. E você, quem que vai votar? Vamos abrir uma enquete, Paty? Eu sei que a Paty está fazendo a transição técnica para a gente chamar a nossa outra mesa de convidados, mas quando possível, pedir para a Esther também fazer uma enquete o que achou do debate de São Paulo, se mudou o voto ou não. Vamos fazer alguma enquete nesse sentido. Marcelo Kawatoco fala assim: o comportamento de Marçal é repugnante. Em debates, os demais deveriam ignorá-lo, entende ele. E a gente entende que pela democracia é importante participar em debates, sendo, claro, um ambiente civilizado, né? É o desafio, na verdade, sempre. O Domingos Santiago diz o seguinte, membro há 3 anos aqui do My News, que muito nos orgulha. Tiririca foi o primeiro deputado a ser eleito com 1 milhão de votos. O discurso era justamente tratar a política como piada, registra ele. Quem mais que está conosco? A Márcia Oliveira. Cadê as propostas do Marçal? Quem mais está conosco? Adilson Freitas Pinheiro fez um superchat de R$5 em uma moeda estrangeira, nem sei qual que é essa moeda aqui, vou até procurar para ver. Mas ele fala, qual é o nível dos valores de um cidadão que vota em Pablo Marçal? É o que ele questiona. Quem mais? O Adilson Freitas Pinheiro. Bolsonaro e Pablo Marçal servem apenas para mostrar que o eleitorado brasileiro está enfraquecido de caráter, registra ele com um superchat. O repositor terceirizado, os nomes curiosos da audiência, membro há 4 anos do My News, fala, malufistas acharam um novo Collor, diz ele. O hipocrisia fala assim, essa eleição de São Paulo me dá orgulho de ser de BH, que aí não tem que se meter nisso tudo. Paty, quem já está conosco? Temos já o cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rodrigo Prando, ele que é onipresente nos arredores da Avenida Paulista, ele estava agorinha há pouco na Avenida Paulista número 900, inclusive comentou na TV Gazeta, grande parceiro aqui do My News nessa transmissão, e o Prando fez questão de estar aqui conosco. Daqui a pouco teremos também o Cláudio Couto, para mais um cientista político aqui nessa nossa bancada de peso. Prando está elegantérrimo, como sempre, e afiadíssimo nas análises, tenho certeza. Prando, conta pra gente como é que foi estar lá neste debate e as suas primeiras impressões. Obrigado por aceitar o nosso convite. Meu querido amigo Afonso, tá tudo bem por aí? Tudo certo, estamos aqui firmes e fortes. Então vamos lá, meu amigo. Olha só, eu achei que fosse ter porrada hoje, viu? E eu vou lhe dizer que se vocês, eu tava aqui ouvindo nos bastidores a audiência comentando, e nós estávamos lá, então o que acontece? Não foi permitido que jornalistas entrassem no teatro, então assim, estavam só aqueles da casa, ou seja, os promotores do debate estavam My News e a TV Gazeta, e estavam apenas 2 assessores por candidato. E nos intervalos, meus amigos, eu achei que a coisa fosse mobilizar os seguranças. De fato, eu nunca vi um debate que tenha chegado nesse nível. Foi assustador, mas eu acho que é importante, mesmo sendo assustador, que as pessoas conheçam e possam refletir a respeito de quem vai ou não receber o seu voto. A democracia tem isso, a democracia tem como fundamento a rotatividade do poder e o voto. Agora, a grande pergunta é como as pessoas constroem a decisão do seu voto, que foi inclusive perguntado lá, né, para Daisy, foi perguntado lá logo no programa depois, no Hora do Voto, né, se o voto é construído racionalmente ou emocionalmente. Ele é construído de 2 formas, né? Ele sempre tem um elemento racional e tem aqueles que votam mais com o coração. Eu gosto sempre de recuperar uma imagem muito conhecida
de um autor que eu gosto muito, pai do Chico Buarque. Uma vez você perguntou para mim, né, quando o Chico fez os 80 anos, dos DVDs, dos CDs ali atrás na minha estante, né, mas o Sérgio Buarque de Holanda, ele escreveu um texto chamado Raiz do Brasil, um livro, e o 5º capítulo chama-se O Homem Cordial, em que o Sérgio Buarque vai dizer que a cordialidade não diz respeito à educação, não diz respeito a boas maneiras, mas na verdade a cordialidade vem do latim cordis, que é coração, que significa que o brasileiro é de fato alguém que transborda sentimentos e muitas vezes deixa de lado a racionalidade. E o que nós vimos hoje de novo, num grau avançado, foi o domínio da emoção por parte de alguns que se deixaram levar pelas provocações do Pablo Marçal. Pablo Marçal, tô vendo o Cláudio Couto aqui, o professor, grande cientista político, já está aqui com a gente, com quem eu aprendo muito, vale ressaltar de antemão aqui. Então, Afonso, o Marçal tem de fato feito um espetáculo no sentido da sociedade do espetáculo do Guy Debord, não é? Ele tem conseguido transformar a discussão da Prefeitura de São Paulo na discussão a respeito dele, né? Então nós tivemos poucas vezes, com alguma proposta, na maioria delas foram propostas desencadeadas pela fala de Tabata. O Datena, quando perguntado sobre segurança, ele acabou falando um pouco, que é um tema que, segundo se imagina, ele é um pouco mais afeito e ligado, mas no fundo a gente teve uma emoção transbordante. Em alguns momentos a segurança correu e eu achei que de fato os candidatos fossem as vias de fato. Quando o Datena se levantou, porque provocado por Pablo Marçal, não é? Ele se levantou e se postou na frente, ele na verdade fez tudo aquilo que o Marçal queria, que é a produção dos memes, da lacração, né? E outra coisa, né? Se você visse ali, enquanto ele estava ali aguardando, ele era chamado para uma tréplica, para uma réplica, ou ele tinha que fazer o comentário de uma pergunta, seja da audiência ou do jornalista, ele fazia com os seus dedos, sequencialmente, o M referente à sua candidatura. Então, assim, eu vou lhe dizer uma coisa, em termos de posicionamento, de imagem, ele conseguiu de novo se sair melhor que os outros. Não tem conteúdo nenhum, mas ele... E aí tem uma coisa que é importante, o Datena puxou o coelho da cartola, que é a questão do perigo e do risco à democracia, porque o debate, paradoxalmente, serve para qualificar o voto, para entender os valores que animam os adversários, serve para proposta. Não. Esse debate tem servido, não é esse de hoje, o debate, paradoxalmente, tem servido para alguém que não tem compromisso político, não tem projeto político e tem se sobressaído nas redes sociais. Ele pautou todo mundo. Os dois que caíram na pesquisa, Boulos e Ricardo Nunes, chegaram mais agressivos. Tabata manteve a linha dela de atuação, não é? E o Pablo Marçal tem sido, como minha colega falou, ele tem sido o Coringa. Lembra do Coringa, o agente do caos? Sim. É isso que ele tem feito. Agora eu vou parar de falar para a gente estar aqui com o professor Cláudio. É isso, só receber aqui o professor Cláudio, embora o Prando já fez as honras da casa, né, Cláudio Couto, que é cientista político, professor da FGV e AESP, e muito gentilmente nos atende aqui nessa noite de domingo, e o Cláudio Couto também, que tem o site importante, que é Fora da Política Não Há Salvação, que tem o blog, tem no YouTube Music, tem podcast, né, Cláudio? Então fica também o convite para todo mundo acessar. Eu queria que você fizesse suas primeiras impressões. É possível dizer quem ganhou esse debate My News TV Gazeta, Cláudio? Olha, acho que é muito difícil, né, definir um vencedor. Primeiro, boa noite a você, Rafa, boa noite ao Prando, boa noite aí a quem nos acompanha. Olha, eu acho difícil definir exatamente um ganhador, né? Essa percepção decorre muito da percepção que os próprios eleitores muitas vezes têm acerca do que são seus candidatos preferidos e do que eles entendem como sendo aquilo que se espera de um candidato num debate, né? Claro que para um determinado público, por exemplo, esse público que o Marçal tem cativado, aquele público que busca políticos antissistema, políticos que ataquem, enfim, as próprias regras do jogo democrático, que desqualifiquem a política como um todo, que tenham esse discurso antipolítico, vai haver percepção de que, como conseguiu, enfim,
lacrar o tempo inteiro, conseguiu tirar do sério vários dos seus oponentes. A gente viu, e o Prando acabou de fazer menção a isso, aquela situação do Datena, em que ele sai do seu púlpito, segue até o púlpito do Marçal e até acaba, por conta disso, recebendo uma repreensão formal pela coordenação do debate, né, porque não poderia ter feito isso, né. É claro que para quem gostaria justamente de ver esse tipo de espetáculo, que me parece um espetáculo deplorável, o Marçal saiu-se vencedor. Claro que se a gente entender que do ponto de vista da sua estratégia, o que interessava era produzir um tumulto no debate, ele se ouve bem. Né, inclusive os gestos que ele fazia, que até o Prando acabou de fazer a menção aí, durante ali a intervenção dos seus adversários, né, já que apareciam dois quadros, né, um quadro de quem estava respondendo e o quadro de quem tinha eventualmente feito a pergunta ou ia fazer ainda uma réplica. No caso, quando o Marçal aparecia nesse segundo quadro, ele ficava ali fazendo aqueles gestos, mostrando o M e tudo mais, o que evidentemente distraía a atenção daquilo que estava sendo dito pelo oponente em relação ali aqueles gestos, aquela macaqueada ali que ele fazia, né, para usar uma expressão popular, de ficar querendo chamar atenção, de ficar querendo fazer algum tipo de palhaçada para distrair a atenção de quem olhava. E é claro que nisso ele prejudicava também a performance dos seus adversários, né? Podemos dizer que é um candidato que esteve ali catimbando o jogo. Né, e catimbando o jogo, atuando na provocação e não, evidentemente, contribuindo para qualquer tipo de debate, fosse ele sobre políticas públicas, o que evidentemente é um aspecto fundamental de um debate sobre qualquer disputa para um governo, seja o governo municipal, seja em outros níveis, como o federal ou estadual, mas mesmo relativamente àquilo que concerne a trajetória dos candidatos, né, a sua vinculação ou não a problemas externos à própria política, como no caso aí o crime organizado, e que, infelizmente, vão se tornando, em grande medida, internos à política, e o próprio Marçal, por tudo aquilo que foi apontado, parece trazer vários desses problemas para dentro do campo político, mas o fato é que ele conseguiu distrair isso e não chama, não deixa, até por isso de surpreender, chama a atenção que todos os adversários, quando entrevistados ao final do debate ali pela equipe da TV Gazeta, todos eles fizeram menção ao Marçal. Né? E acho que, ao fazerem isso, mostram que ele conseguiu, em boa medida, protagonizar o debate. Agora, se a gente for olhar do ponto de vista de participação substantiva, né, da capacidade de produzir argumentos, da capacidade de conduzir algum tipo de discussão mais efetiva sobre questões da cidade, eu perceberia uma candidata particularmente se destacando, que foi a Tabata Amaral, que me parece que foi quem mais esteve ali preocupada em apresentar efetivamente algum tipo de discussão mais substantiva sobre a cidade, né? E aí, um pouco depois dela, o Boulos e o prefeito Ricardo Nunes, acho que com uma leve vantagem para o Boulos, mas seria difícil estabelecer um desempenho melhor de qualquer um dos dois, insisto, ainda não se refere a discutir questões da cidade. O prefeito claramente mais nervoso, acho que isso transparecia até pela agressividade com que ele tratava alguns dos seus adversários, né? Os outros faziam críticas, mas o prefeito estava ali muito agressivo, muito irritado, né? Talvez em função até, né, de uma certa queda, de uma certa piora no desempenho das pesquisas e também pelo fato de que ele está submetido a muita pressão, não só por conta dessa situação de queda hoje nas pesquisas, mas também pela dificuldade que vem tendo em ingerir a sua própria coalizão, né? Nós temos visto aí notícias recentes, primeiro, de membros da base do prefeito, de candidatos a vereador, até alguns candidatos ali importantes que já ocupam posições na vereança, que ocuparam cargos importantes dentro da Câmara Municipal e que estão abandonando o barco da candidatura do Nunes para embarcar na candidatura do Marçal, né? Sobretudo aí políticos, vereadores de extrema direita, caso do Rubinho Nunes, aquele vereador lá que quanto mais em perseguir o padre Júlio Lancelotti, só para mencionar aí o exemplo que apareceu hoje, inclusive no noticiário, né, nos jornais que cobrem a eleição em São Paulo. E além disso, a gente sabe também que há uma ambiguidade muito grande do presidente Bolsonaro, que é um apoiador importante do Nunes, mas que o próprio Nunes, de um lado, procura esconder, e o próprio Bolsonaro também não embarca com muita disposição nessa candidatura, né? Deu aquela declaração há um tempo, aquela declaração segundo a qual o Nunes não era o candidato dos seus sonhos, depois teve que meio que desdizer aquilo, ao mesmo tempo havia se encontrado com o Marçal, nesse mesmo dia, né, que fez essa declaração de que o Nunes não era o candidato dos seus sonhos, falou que o Marçal era um sujeito com qualidades, para logo depois os bolsonaristas irem todos à carga
contra o Marçal por perceberem nele uma ameaça ao seu espaço, né? Aquele que poderia ser não só mais um membro do bolsonarismo, ou eventualmente até um concorrente em paralelo, mas alguém que aparecia como um eventual substituto da própria liderança do Bolsonaro, que se encontra inelegível. E aí viram-se ameaçados, partiram para o ataque para cima dele, e aí o que aconteceu? Começaram a perceber que a sua base, que valoriza exatamente o tipo de comportamento que tanto Bolsonaro como Marçal demonstram, começou a se ressentir dessa briga dos dois. E aí foram obrigados a recuar. O próprio Carlos Bolsonaro deu declarações que teria entrado em contato com o Marçal, que eles perceberam que tinham uma série de afinidades e tudo mais. Então, o Nunes se vê numa situação em que há uma ambiguidade desse, que é um apoiador importante, e que meio que sinaliza para um adversário que tem batido muito fortemente no prefeito e que vem tirando votos do prefeito. Então, acho que talvez isso explique um pouco do nervosismo que ele apresentava ali. E o Datena, enfim, acho que talvez fosse aquele que tivesse tido, desse ponto de vista, o pior desempenho no debate, né? Não tem nada substantivo para apresentar, né? Tem um discurso ali de bradar, que sabe, que entende, que faz, mas nunca apresenta nada efetivamente substantivo. E, além de tudo, está se confundindo, se atrapalhando muito, logo ele, um homem da comunicação, que não consegue se comunicar adequadamente e que se deixou levar, né, pelas provocações do Marçal. Então, se eu tivesse que estabelecer aí esse ranking de desempenho, eu colocaria, do ponto de vista daquilo a que se propôs fazendo o debate, que é provocar e tumultuar, o Marçal saiu bem. Do ponto de vista mais substantivo, de propor políticas, de entrar num debate mais sério sobre a cidade. Me parece que a Tabata, né, teve destaque aí. Num segundo escalão, o prefeito e o Boulos, com leve vantagem para o Boulos, e o grande perdedor desse debate, me parece, do ponto de vista do desempenho, foi realmente o Datena. Muito bem, olha, eu quero abrir espaço aqui para a nossa audiência dialogar com dois cientistas políticos de quilate altíssimo, maior quilate possível, que é muito legal, né, Prando e Cláudio, quando a audiência participa e ajuda também a qualificar o debate. Tem uma pergunta aqui que a gente achou muito interessante, que eu queria passar primeiro para o Prando, também depois para o Cláudio comentar, que é a seguinte, é do Arthur Rezende Silva, fez um superchat aqui apoiando a nossa transmissão, que eu agradeço muitíssimo. Se você não é membro do MyNews, se torne membro, que é um universo à parte, que você vai trocando os nossos infopoints, a moeda virtual que a gente criou, viu, Cláudio? E pode trocar para uma série de benefícios, por exemplo, os livros da coleção MyNews Explica, Rodrigo Prando, que é autor do livro Fake News na Política, que é do selo MyNews Explica com a editora portuguesa Almedina, ao lado da querida Deise Chocari. Olha lá, por que chamar Marçal para os debates? Se o PRTB não tem representação no Congresso Nacional, Prando, as mídias tradicionais alternativas não estão dando muito espaço ao Marçal, questiona ele. E aí eu vou fazer só um pequeno adendo, no caso do debate MyNews TV Gazeta, que a gente está por dentro, o critério foi a pesquisa eleitoral, né? É isso. Não, pois é, eu ia responder a mesma coisa que você sobre isso, né? Quer dizer, a pesquisa coloca ele, né, numa situação em que não tem como fazer um debate se ele participar, com todos os prós e contras, né? E o que a gente assistiu. O Cláudio falou de uma coisa, e eu estava lá nos bastidores acompanhando, eu tomei 20 páginas de anotação, eu sou daqueles alunos antigos que costumam escrever ainda, eu não tenho a ligeireza de ficar escrevendo com 2 dedos no celular. E tinha uma coisa, Cláudio, o Ricardo Nunes, ele não descruzou o braço em nenhum momento. Enquanto os outros falavam, ele estava de braço cruzado, né? E a gente sabe o que esse braço cruzado significa, né? Agora, desestabilizado mesmo assim, o que o Marçal conseguiu foi destabilizar o Boulos, que estava do lado dele, e o Datena. Então, assim, em termos de construção e comunicação de uma imagem, de uma história contada, o Marçal saiu ali com uma história que é o seguinte, todo mundo contra mim. O que o Cláudio falou agora, e eu percebi isso, que eu estava ali nos bastidores para entrar ao vivo na TV Gazeta, todos se referiram no final, nas suas considerações finais, quando foram entrevistados ali, antes de deixar o teatro, todos se referiram ao Marçal. A Tabata se referiu a en passant, tentou trazer um pouquinho da sua trajetória, como uma pessoa que veio da periferia, que chegou onde chegou pela educação, políticas públicas, teve oportunidade, mas todos, indiscutivelmente, colocaram a figura do Marçal. E ele conseguiu, de novo, né, fazer algo que eu escrevi num texto, e foi publicado a semana passada, na minha coluna no MyNews, que ele conseguiu colocar. A eleição não é mais sobre São Paulo, a eleição tem sido sobre ele, Pablo Marçal. Né?
Hoje, o Datena, conforme eu disse, trouxe a questão da democracia, né? E isso é uma discussão, é um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que você cria o espaço do debate, o debate ele é apequenado, ele é amesquinhado por esse tipo de conduta, e que dá muito certo. A gente viu que dá muito certo. Então, não tem como pensar hoje a política sem a questão das redes sociais, das mídias, não é? E nesse sentido, o Marçal, ele é aquele que hoje, à frente da sua própria campanha, ele consegue fazer esse estrago. Eu também escrevi a semana passada um outro texto, só pegando um ponto que o Cláudio Couto colocou, quer dizer, e o texto que eu intitulei de Pablo Marçal, 2 pontos, do incômodo ao medo no bolsonarismo. Veja que coisa interessante, né? Todo mundo se perguntava se o Bolsonaro seria um grande cabo eleitoral. Bolsonaro mudou de partido inúmeras vezes, Bolsonaro não tem a mínima coerência programática com nada, a não ser com ele, com as ideias dele e com a família. Fora isso, não tem nenhum conteúdo programático. E aí, Bolsonaro quis criar um partido, não deu certo. Aí ele se filiou ao PL para concorrer à presidência da República. Bolsonaro foi derrotado e está inelegível. A grande questão é que na política, e o Cláudio sabe disso, porque também escreve, quer dizer, não existe orfandade em relação ao poder. Como não há a probabilidade, a não ser que seja feito algo muito no tapetão, de Bolsonaro voltar, pelo menos no médio prazo, a política no sentido de ter poder político. Sim. Ele tem poder de influência, mas ele não é, desde a época em que ele era presidente da República, um cabo eleitoral, como se fantástico. Ele não conseguiu eleger nenhum dos seus principais aliados em 2020. E agora, inelegível. E depois de derrotado, ele tem mais dificuldade. E aí, o que aconteceu? Uma parcela do eleitor que está saindo do Ricardo Nunes nunca topou com o Ricardo Nunes. Esse eleitor, ele está ligado aos valores do bolsonarismo e ele vai para o Marçal. E aí, o que o Bolsonaro e o filho e a família perceberam? Epa, tem aí alguém que, se ganhar a prefeitura, vai ser, e já é, de certa maneira, não apenas um incômodo, mas é alguém que pode colocar em risco o projeto deles. Porque, assim, os indivíduos são o que são. Você, eu, Cláudio Couto, nós nascemos, nós fomos para uma escola, nós fomos para a universidade, nós conversamos com jornalistas, quer dizer, nós somos socializados. A sociologia mostra que os indivíduos, os grupos, as classes sociais têm a sua socialização. Bolsonaro foi socializado no meio militar e depois ficou 28 anos na irrelevância do baixo clero da política. Mas depois tornou-se presidente. Com todos os problemas, ele ainda teve a discussão, passou por partido. Enfim, Pablo Marçal não. Então, o discurso de outsider do Marçal encaixa como poucos poderiam encaixar. E este eleitor que deu voto para o Bolsonaro aqui em São Paulo vai dar tranquilamente o voto para o Pablo Marçal. Ricardo Nunes já sabe disso. Ricardo Nunes já sentiu que o barco fez água e os bolsonaristas foram os primeiros a abandonar. Bolsonaro não tem compromisso com nada nem com ninguém. Tem com ele, com o projeto de poder e com a família dele. E você sabe, né, Prando, que o Pablo Marçal encara muito melhor essas aspirações bolsonaristas, né? O que o bolsonarismo, na verdade, não gostou, não é, Cláudio? É dele querer sentar na janelinha. Mas o cálculo dele foi muito claro também, que é o seguinte, se não posso contra ele, vou me aliar a ele também. É uma aliança, assim, que não é oficial porque tem o Nunes, mas que é na prática, porque eles querem construir pontes e essas sinalizações são claríssimas, com a troca de diálogo entre o Carlos Bolsonaro, o Bolsonaro fazendo gestos que ele pode ir no 7 de setembro, enfim. Queria que você nos ajudasse a responder essa provocação da nossa audiência, do Arthur Rezendes, por que Pablo Marçal tem que ser chamado ou não em debates e está com tanta evidência, Cláudio Couto? Olha, eu acho que ele tem que ser chamado aos debates por aquilo que o Prando acabou de mencionar, né? Porque ele, afinal de contas, ele aparece forte nas pesquisas, ele é um fato da eleição, né? Ele não pode, pelo jornalismo, ser ignorado na medida em que ele é um fato da eleição. E aí, os debates, né, como o espaço que o jornalismo oferece para que haja algum tipo de confronto entre a qualidade dos candidatos e das suas propostas,
é um espaço ao qual ele inevitavelmente tem que ser convocado, né? É claro que isso se ele não transgredir o mínimo das regras de civilidade que tem que, né, enfim, fazer com que um debate funcione, né? E hoje ele parece que conseguiu ali ficar um pouco no fio da navalha em relação a isso, né? Por mais um pouco ele talvez ultrapassasse esse limite, mas diferentemente do que fez em outros momentos, se conteve um pouco mais, levou um puxão de orelhas num dado momento da Denise Campos de Toledo, né, que mediou o debate por inclusive usar palavrões ali na sua manifestação, né? Algo que ele já havia feito lá no primeiro debate e voltou a fazer isso nesse momento, mas digamos, ficou ali na advertência verbal, acho que nem chegou a ser um cartão amarelo exatamente que tenha sido dado ao Pablo Marçal naquele momento. Então, acho que é isso que explica ele ser chamado. Ele é um fato importante da eleição. Acho que o Prando, quando observou, né, algo que ele pôde notar estando lá presente no espaço, né, onde o debate foi realizado, né, notar que o Nunes ficava o tempo inteiro de braços cruzados, né, mostra essa tensão toda, né? Mostra essa tensão toda de quem vê aí o seu barco adernando, pelo menos, né? Não vou dizer que ele já está afundando, mas certamente está adernando. E a gente está numa situação meio gozada, né? Era um pouco o Nunes, que antes tinha o Bolsonaro como um apoiador, mas que ele procurava, em alguma medida, esconder. Hoje parece que o jogo está invertendo, né? É o bolsonarismo que, de alguma forma, se mantém, ainda que formalmente, no apoio ao Nunes, já está, de alguma maneira, querendo tirar o pé desse apoio, e, em alguns casos, já está desembarcando mesmo. Né, quando a gente não pega a própria família Bolsonaro em si, mas pega os apoiadores. E mesmo no caso da família Bolsonaro, aquilo que eu mencionava antes, essa sinalização de uma certa ambiguidade em relação ao Marçal, né, de depois do ataque recuar e fazer alguns afagos, até dizer que ele pode ir à manifestação bolsonarista que vai ocorrer na Paulista, bem, isso tudo mostra que existe ali uma ambiguidade também em relação ao apoio formal e ao apoio real. Eu até dizia que havia dois bolsonaristas nessa campanha, né? Um era o bolsonarista envergonhado, que é o Nunes, e o outro era o bolsonarista não correspondido, que era o Marçal. Parece que está mudando um pouco, no sentido de que o bolsonarista Marçal começa a ser um pouco correspondido pelo Bolsonaro propriamente dito e pelo bolsonarismo no seu núcleo duro. Enquanto que no caso do Nunes, o envergonhado agora não é mais só o Nunes, talvez nem seja tanto ele, mas seja mais o próprio bolsonarismo que está envergonhado de apoiar o Nunes e prefere se bandear para o outro lado. Essa eleição rapidamente está aparecendo aí sinalizar para algo que tradicionalmente na política brasileira a gente chama de cristianização do candidato, né? Que é quando um candidato ele é abandonado por aqueles que constituem a sua base de apoio na eleição, que começa a se bandear para algum outro tipo de candidatura, né? Isso remonta lá às eleições de 1950, né, quando Getúlio Vargas se elegeu, havia o candidato oficial do antigo PSD, o Cristiano Machado, mas que foi abandonado por gente que resolveu apoiar o Vargas e concorria então pelo velho PTB. E daí veio o nome cristianização para quando um candidato é abandonado pelos seus correligionários. O Nunes está com jeito aí de ser o candidato cristianizado dessa eleição. Vamos ver o desenrolar das coisas, mas que parece haver já em curso um processo de cristianização, eu não tenho dúvida alguma disso. A questão é ver até que ponto esse processo vai. É isso mesmo. Olha, tem muita gente participando conosco. Eu quero colocar mais um elemento nesse debate. O Cláudio, se você tiver, eu quero fazer mais essa rodada para a gente depois caminhar para o nosso encerramento. Você pode ficar com a gente? Que eu não quero também atrapalhar. Vamos lá. Por ser um domingo ainda, 10 da noite, né, Fernando? A gente tem que ser muito transparente, porque a gentileza de vocês nos atender é muito grande, a gentileza com a nossa audiência. São 7.500 pessoas que nos acompanham neste momento na nossa transmissão do My News. Vocês brindam a gente com as suas análises. Eu queria trazer aqui, vários veículos já estão repercutindo, na verdade toda a mídia nacional fala agora desse debate de My News TV Gazeta, e o Globo, por exemplo, fala assim, Bananinha, Tchutchuca do PCC e Boulos. Debate em São Paulo é marcado por apelidos ofensivos. Isso foi mesmo, né, Prando? Essa ultra simplificação em fazer isso é justamente para acessar mais o eleitor em poucos segundos, rotular alguém. O próprio Pablo Marçal tentou falar ali de a turma do Chaves, uma era Chiquinha, outra não, que lá não pegou muito bem, acho que ele não elaborou muito bem isso, talvez elabore para uma próxima. Mas essas simplificações todas foram realmente muito usadas nesse debate, né, Prando? Olha só, eu vou te responder isso e depois eu só quero trocar uma bola aqui com o Cláudio, aproveitar uma coisa, claro. Que é o seguinte, né? Vamos pensar assim,
O Bolsonaro, ele foi um grande personagem de 2018. Ele também encaixou, mesmo não sendo um outsider, estando há 28 anos e a família na política, ele conseguiu encarnar o discurso contra tudo e contra todos e foi vitorioso. Ganhou no segundo turno, em cima de Fernando Haddad. E quem era o roteirista daquele personagem era o filho, principalmente, o Carlos Bolsonaro. Depois as redes ganharam hipertrofia e muito dinheiro, mas no começo não tinha. Era o filho mais que fazia e o pai assumiu o personagem. Para mim, a grande questão que causa um pavor no bolsonarismo é que o Marçal ele é a um só tempo o roteirista e o próprio personagem. Então ele não precisa delegar ninguém, ele faz. Ele consegue, né, com a presença dele, fazer o que ele fez. Então depois eu queria que se o Cláudio pudesse comentar isso, se eu estou viajando muito ou se tem algum sentido nisso que eu escrevi na semana passada. Mas com relação à sua pergunta, Afonso, vamos pensar o seguinte: isso que o Pablo Marçal faz, e ele faz muito bem, isso aí é uma cartilha que vem do Donald Trump. Trump já fazia isso, os candidatos, ele desrespeita, ele põe apelido, ele xinga, ele ofende. Quem era um exímio executor dessa estratégia, inclusive escreveu e ensinou a fazer isso, Olavo de Carvalho. Então, Olavo de Carvalho, que deu um certo elemento de coesão ao bolsonarismo raiz, ele escreveu dizendo que você tem que tirar as pessoas do sério, você tem que ofender, você tem que xingar, e não à toa Pablo Marçal usou inúmeras vezes a retórica do consórcio comunista. Todos são comunistas. Então, a simplificação, quando você simplifica, né, querendo colocar todo mundo num único bloco e você do outro lado, você está fazendo a retórica do nós contra eles. Você está fazendo a retórica simplificadora e dá muito certo. Eu gosto muito do velho Durkheim para entender essa questão do sagrado e do profano, não é? Então a religião não é definida pelo Durkheim pela crença num Deus, mas sim pela divisão do mundo em fenômenos sagrados e profanos. Então dá muito certo você dividir de forma dicotômica ricos e pobres, brancos e negros, nordeste e sudeste, alto e pequeno, dia e noite. Então essa hipersimplificação dizendo todo mundo é do consórcio comunista e eu sou a vítima, estou sendo atacado, permite a ele inclusive lançar mão, não é o quê? Da retórica Olavo bolsonarista ou bolsolavista, como queiram, que é do ataque, do apelido, do meme. Então, na verdade, o Pablo Marçal, ele é o próprio meme, ele é a própria lacração no sentido mais puro, não é? Quando você aperta, e aí como o Cláudio colocou em termos substantivo, foi Tabata que buscou alguma coisa, o Boulos, o Ricardo Nunes, que tem que tentar ser até pela defesa da sua gestão e tentar a reeleição, mas o Marçal não. E o Marçal nem precisa desse conteúdo, porque ele é imagem pela própria imagem, e uma parcela substancial do eleitorado vai votar na imagem pela imagem, votará no meme e na lacração. Não é? Então o voto tem a sua soberania, o povo escolhe? Sim, o povo escolhe. E o povo vai escolher votar na imagem, votar no próprio meme. O Cláudio tem né, fora da política não há salvação, e eu vou citar aqui um outro cientista político que para mim também é referência, que é o meu professor Marco Aurélio Nogueira. O Marco Aurélio Nogueira já escreveu em defesa da política, que vai muito na linha de que fora da política não tem salvação. Quer dizer, sem a política você tem o quê? Sem a política você vai ter a força, você vai ter milionários, você vai ter o poder, que não é o poder com autoridade, porque o poder com autoridade é um poder autorizado e tutelado pela lei. Então, com todos os problemas da democracia, e não são poucos, eles existem, mas ela ainda permite que a gente possa discutir as questões, os conflitos, à luz da lei, com diálogo dentro das instituições. Figuras como Pablo Marçal não vão para dialogar, não querem ser enquadrados pelas regras e pelas leis e são contra as instituições. E a grande questão é que uma parcela que não é pequena, considerável, não apenas gosta, reverbera e os algoritmos dão amplitude a esse tipo de comportamento. Então os apelidos, os memes,
como ele ofende, isso aí é uma cartilha já muito conhecida na política e tem muita gente que de fato cai e perde o controle. Cláudio Couto, eu vou passar para você, antes lendo um superchat que faz referência também ao seu canal Fora da Política Não Há Salvação, que a Lilian Oliveira fez assim, olha, Marçal está fazendo da política um circo de horrores, ele tem que ser contido ou vai virar um lamaçal político, fora da política não há salvação, finaliza ela aqui, Cláudio. Obrigado, Lilian, pela menção. Bem, eu concordo com a Lilian, inclusive, e concordo também, né, com a ideia de que o Marçal, na realidade, está ali tentando fazer uma hipersimplificação. Né? Acho que é isso mesmo. Né? Acho que ele está tentando fazer uma hipersimplificação. Acho que, na realidade, ele, ao chamar, né, como foi lembrado, todo mundo ali de membros de um consórcio comunista, né, o que é uma... Se a gente for levar a sério, isso é uma completa maluquice, né? Não tem o menor sentido, mas ele está, na realidade, realmente se colocando como o único candidato efetivamente alternativo, digamos, a tudo o que está aí, né? E o tudo que está aí são todos os outros que ele apresenta ali, né? São todos ali pretensamente candidatos que não têm compromisso com o povo, que não têm compromissos reais com a cidade de São Paulo, não são candidatos autênticos, não são verdadeiros, inclusive aos quais ele desqualifica das mais variadas maneiras, né? Quer dizer, além de dar aqueles apelidos jocosos a cada um dos candidatos, né? Por exemplo, se refere à candidata Tabata chamando a de garota, né? Num dado momento ele fez, no outro debate, chamando-a de adolescente, ou seja, tenta a desqualificar até pela sua idade. Né? Enfim, é realmente difícil você debater com alguém que tem esse tipo de postura, né? Porque é muito curioso. Ele é o único também que pode ter esse tipo de conduta, porque é um candidato que se nutre dessa conduta que desqualifica tudo e todos o tempo inteiro. Qualquer outro candidato que, mesmo que por um deslize ali momentâneo, enverede por um comportamento parecido com o do Marçal, automaticamente sai perdedor. E no caso dele, ele sempre sai vencedor desse tipo de comportamento. Isso gera um jogo muito assimétrico entre esses candidatos antissistema e os candidatos, eu vou chamar aqui de normais. Não é que eles são do sistema no sentido que se coloca, mas são candidatos que jogam o jogo da democracia, né, que fazem parte da política, que integram o debate político com posições variadas, pode-se preferir uns, preferir outros, mas estão jogando o jogo com o mínimo de civilidade. O sistema a que ele se refere, na realidade, é a civilidade, e ele é o candidato da incivilidade. E aí ele, quanto mais se comporta de forma incivil, incivilizada, mais ele, na verdade, fatura, e mais ele deixa os outros numa situação de competição desigual. Né? Então, me parece que é essa aqui a questão, né? É isso que produz um cenário de tanto ruído, e acaba desqualificando, né, o próprio debate que se trava ali. Mas, enfim... Há mais coisa acontecendo durante a campanha, há o próprio horário de propaganda no rádio e na televisão, que tem sido explorado pelos outros candidatos. O partido do Marçal não tem nenhum segundo sequer dentro desse espaço. Eles podem ali, minimamente que seja, mostrar algum tipo de proposta, espero que o façam. O horário serve para isso, inclusive, mas num momento como esse, que a gente vê no confronto de candidatos, a possibilidade, inclusive, deles serem submetidos a uma situação ali de terem que realmente mostrar que vieram, quando você tem alguém que entra ali tumultuando o jogo, prejudica a própria possibilidade que o debate tem de entrar nessas questões mais efetivas, de relevância para a cidade, né? Então, o dano que o Marçal causa ao debate é um dano que ele causa à própria democracia, que é o mesmo que o bolsonarismo em grande medida causava, né? A única diferença é que, né, como o Prando falou, e eu concordo completamente com ele, o Marçal é ao mesmo tempo produtor e produto, né? Ele é aquele que faz o programa, é aquele que monta a estratégia, é aquele que executa a estratégia. Desse ponto de vista, ele é até um sujeito com muito mais recursos para jogar esse jogo do que o próprio Bolsonaro, né, que acabava tendo ali alguém montando a estratégia para ele, e aí ele ia lá e tentava executar. Né, com a diferença que o Bolsonaro era um cara que tinha uma longa trajetória dentro da política, se vendia como outsider, mas nunca foi um outsider, um sujeito com 30 anos de carreira política, a filharada toda metida na política, até ex-mulher passou por cargos eletivos por conta da própria iniciativa dele, não tem como ser qualificado de outsider. O Marçal ainda consegue, pelo menos, de fato, se apresentar como outsider, porque nunca ocupou um cargo público antes, disputou só uma eleição, e a gente sabe que já naquela eleição a candidatura dele também foi cassada por irregularidades no seu partido, algo que é um risco que ele novamente corre. Agora, é bom que se lembre,
né? E aí não só por irregularidades no partido, mas também por ter cometido crimes eleitorais, mas de qualquer forma é aquele que, um pouco parafraseando o velho Chacrinha, né, não veio para explicar, veio para confundir. A diferença é que o Chacrinha fazia isso para nos divertir, e o Marçal faz, na realidade, para prejudicar a própria democracia. Olha, eu só quero fazer um comentário. Chacrinha aqui, só eu e o Cláudio aqui, porque ó, o Afonso só porque estudou na faculdade de comunicação. A audiência não vai acompanhar não, viu, Cláudio? Quem era o Chacrinha? O velho guerreiro, né? Velho guerreiro. Abelardo Barbosa. Quem não sabe, tem um belo documentário que foi feito sobre ele, basta procurar e as pessoas vão achar interessante. Mencionado dúvida, até, inclusive, em música do Gilberto Gil, né? O seu Chacrinha balançando a pança. De fato eu não assisti o Chacrinha, viu, Prando? Mas claro que ele é um nome histórico da televisão brasileira, né? Muitos, inclusive, falam que ele disputa ali um protagonismo, vamos dizer, nesse programa de apresentação com o grande Silvio Santos também, que recentemente morreu, né? Eles, inclusive, foram contemporâneos quando estavam na TV Globo, enfim. É um personagem icônico também da história da televisão. Você queria falar alguma coisa, Prando? Não, como eu disse... tinha esse bordão, né? Tinha esse bordão, ele dizia, eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Confundir, Eu tenho outro dele, quem não se comunica se trumbica. Não tem esse? Exato. Só e nada se cria, tudo se copia. Isso, só confirma a minha tese. Você estudou, mas de fato eu tenho 46 anos, eu era criança e eu consegui assistir um pouquinho de Chacrinha. A maioria aqui da audiência não acompanhou, não. É isso aí. Gente, nós precisamos pôr um ponto final ao nosso programa para agradecer muitíssimo a presença desses dois cientistas políticos que nos alegram aqui nessa noite. A audiência está inabalável, viu, gente? A gente quase que até meia-noite o pessoal seguia com a gente, que está gostando muito do nosso papo. Mas agradecer muito vocês por não aceitar falar com a gente nesse domingo. Na semana a gente vai ter o Segunda Chamada todos os dias. Certamente amanhã será o assunto, ao longo dos dias, porque o debate está repercutindo muito. Então vocês voltam com mais calma para conversar, para debater. Sem ser num domingo, que a gente não vai segurar mais ninguém aqui no domingo. Prando, mas você tem a fala neste momento. Vou fazer igual a Denise. 30 segundos para a réplica. Eu pedi 1 minuto de réplica lá na bancada lá do jornal hoje. Não, é o seguinte, só para terminar aqui, uma coisa que me ocorreu. O Bolsonaro, em 2018, era chamado de candidato Teflon. Vocês lembram disso? Que nada colava nele? Ele fazia piada sexista, não colava, homofóbica, não colava. O Marçal me lembrou muito, e eu voltei, né, de viagem, eu assisti aqui Batman vs Superman, A Origem da Justiça, e aí o Lex Luthor, ele reviveu, pegou um kryptoniano e criou um monstro, e cada vez que vinha míssil e porrada, o monstro ficava cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte. Teve que vir uma lança de kryptonita para dar cabo no monstro, só que o Superman morreu nessa cena. Então a pergunta é, na democracia nós não temos uma lança de kryptonita e nós não matamos ninguém. Quem elimina adversário, inimigo, é regime autocrático e autoritário. Mas a grande pergunta é, qual o elemento que vai colocar parada neste caso que a gente tem assistido? Eu não vou dar resposta, vai ficar para a gente pensar. Quero agradecer o convite, deixar um abraço para você, um abraço para o Cláudio e para a nossa audiência aqui. Eu desejo de uma excelente semana para todos. É isso aí. Bom, nós falamos aqui com o cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rodrigo Prando, autor também do My News, e o Cláudio Couto, cientista político da FGV EASP, e também que tem o site, o podcast Fora da Política Não Há Salvação. Cláudio, muito obrigado, até a próxima oportunidade. Obrigado a você, Afonso, obrigado, Prando, prazer ter falado com vocês aí, com o público do My News, estou sempre à disposição, boa noite para todo mundo, bom final de domingo, boa semana. Muito obrigado. Prando, um abração, bom descanso. Valeu, abraço. É isso aí. E eu me despeço com essa bela imagem da Avenida Paulista, número 900, que foi o assunto desse dia especial de domingo que vivemos e fizemos história aqui no My News, e será, sem dúvida, o assunto dos próximos dias, não só no My News e na TV Gazeta, mas em todos os veículos do Brasil e do mundo que já repercutem esse debate. Gente, um grande abraço, muito obrigado pela companhia fraterna de todos vocês. Dá tempo ainda de deixar o like, compartilhar com mais pessoas a nossa análise, e amanhã, segunda-feira, 20h30 da noite, a
gente conta tudo para vocês no nosso Segunda Chamada. Vamos falar do debate e trazer histórias aqui que ainda ninguém contou. Tá combinado assim? Então, um grande abraço, agradecer a nossa equipe, agradecer a Paty, que fez essa transmissão, o Giba, que esteve no início da cobertura, César Fernandes, nosso diretor de operações, Mara Luqui, Alice Rabelo, Esther Cauane, a Camila Lucena, Sofia Pilagalo, o Guilherme Marques, todo mundo que foi muito importante para colocar essa nossa transmissão histórica no ar. Um grande abraço e nos encontramos na programação do My News. Tchau, tchau.